Falem, animais! Hoje é dia de começar a série nova de vídeos, pois estreou Loki. Como a gente costuma fazer com a maioria das séries adaptadas de quadrinhos, a gente vai ter essa série com referências e easter eggs de cada episódio. Loki começa com o episódio Glorioso Propósito. A frase faz referência a um dos 70 discursos pomposos que ele fez no primeiro filme dos Vingadores. I am Loki, of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. Assim que o Loki foge usando o Tesseract, ele acaba caindo no meio de um deserto numa cena que é uma referência bem clara à fuga do Tony Stark usando a primeira armadura de Homem de Ferro lá no primeiro filme dele. O Loki acaba sendo capturado pela AVT, Autoridade de Variância Temporal, que eu também não preciso explicar porque nosso amigo Roberto já fez um vídeo só sobre a organização. Mas o que eu vou falar é sobre alguns dos agentes. O principal personagem, além do Loki na série, é o Mobius, que é um agente da AVT, interpretado pelo Owen Wilson. Nos quadrinhos, o Mobius também é um dos principais agentes, deu trabalho já de cara para o Quarteto Fantástico, quando ele estreou em Fantastic Four 353 em 1991. O nome completo dele, pelo menos nos quadrinhos, é Mobius M. Mobius. Outra personagem que pode render muito mais na série é a juíza que tá lá no julgamento do Loki, pois a personagem se chama Ravonna Renslayer. Nos quadrinhos ela surgiu lá atrás em Avengers 23, em 1965, e tem ligações com Kang, o Conquistador, um personagem que a gente vai falar bastante aqui, pois ele é importante em praticamente todas as histórias envolvendo viagem no tempo na Marvel e em breve estreia no universo cinematográfico no terceiro filme do Homem-Formiga. Como é muito comum em histórias envolvendo o Kang, a Ravonna tem várias versões de várias linhas temporais, então o papel dela muda bastante. Então ela é uma personagem que pode render muito. Logo que o Loki chega no escritório da AVT, a gente vê outra pessoa sendo levada a julgamento, que é um Skrull. E a ordem do dia é meter Skrull em tudo que é possível para ir preparando o território para a invasão secreta. A gente vê também uma outra pessoa não identificada, que claramente é um filhinho de papai, porque ele fica sempre dando aquela carteirada do tipo, você não sabe com quem tá falando, meu pai trabalha na Goldman Sachs e tal. E essa empresa existe, é uma organização maligna da vida real, também conhecida como um banco. Enquanto ele espera o julgamento, é apresentado um vídeo, uma animação explicando o que é a AVT e o que ela faz. Então a gente fica sabendo que teve uma guerra multiversal muito tempo atrás e que no fim dela, os Guardiões do Tempo determinaram que deveria ter uma única linha temporal. Esse negócio de ter uma guerra multiversal lembra um pouquinho a mais recente versão da Guerras Secretas nos quadrinhos, só que deixa um pouco confuso, né? É uma linha temporal porque só tá tendo um universo, ou eles têm uma linha temporal por cada universo e existe o multiverso? O vídeo também revela que os Guardiões do Tempo criaram a AVT para guardar essa linha temporal. Nos quadrinhos, eles surgiram em Thor 282 em 1979, com uma origem que é mais ou menos o inverso, porque no fim dos tempos, o último e misterioso diretor da AVT, que ninguém sabe quem é, criou os Guardiões do Tempo para eles ficarem vigiando as linhas temporais alternativas e garantirem que não entrem em colapso. E os Guardiões normalmente aparecem em histórias, obviamente, de viagem no tempo e envolvendo principalmente o Kang. Quando o Mobius é introduzido, ele está no passado, na França, no encalço de outra variante que a gente logo descobre que é uma outra versão do Loki. Ele encontra uma menininha que testemunhou as ações dessa variante. Ele pergunta o que ela viu, ela aponta para um vitral do demônio, né? Ela confundiu por causa dos chifres. Parece uma brincadeira com as inúmeras teorias de fãs que querem ver o Mephisto nas séries, mas não é. A diretora Kate Aaron confirmou que a cena estava pronta bem antes dessas teorias estourarem na internet e que, de fato, eles só quiseram usar a imagem para exaltar a semelhança por causa dos chifres do Loki. Mas tem uma coisa curiosa, o Loki,
que a gente conhece surgiu nos anos 60. Mas teve uma outra versão dele que surgiu em Vênus 6, em 1949, que era mostrado como um deus que foi banido ao submundo e tinha uma aparência de demônio. Mais recentemente ficou bem comum ter esse negócio de mais de uma versão do Loki. O Loki morreu na saga O Cerco e acabou ressuscitando como um moleque, o Kid Loki, mais puro, sem as memórias e tudo que ele fez de errado. E em pouco tempo esse Kid Loki foi confrontado pela essência do Loki clássico, o Loki maligno, que tentou tomar o lugar dele e acabou criando mais uma fusão entre eles. Já no título Loki, Agente de Asgard, esse Kid Loki, que já está um pouco mais adulto, enfrenta uma versão mais velha dele, vinda do futuro, que voltou a ser vilão, destruiu a Terra, matou o Thor, fez tudo de errado e ele voltou no tempo querendo que o Kid Loki voltasse a ser vilão mais cedo, que causou um confronto entre os dois. Pode ser alguma coisa assim que a gente veja no decorrer da série, agora que a gente sabe que o Loki é tanto o herói quanto o vilão do programa. O arquivo do Loki que o Mobius recebe tem alguns detalhes interessantes. O primeiro é que mostra que o período de tempo onde o Loki se encaixa está entre 1900 e 2099. Quem lê os quadrinhos da Marvel sabe que 2099 é um período bem importante, que é uma fase que surge uma nova geração de heróis, onde os deuses de Asgard são venerados. Tem uma religião oficial que inclui até os super-heróis como precursores da volta de Thor. E tem um Loki no meio disso tudo que é um humano com superpoderes, não é o Loki deus nórdico. Agora, pro nerd babaca arrancar os cabelos, a ficha inclui a informação que o Loki é de gênero fluido. Até porque, tanto nos quadrinhos quanto na mitologia nórdica, o Loki pode mudar de forma. Ele já foi homem, mulher e até animais. E aí entra a teoria de que esse Loki vilão, que a gente ainda não viu, só viu a silhueta, pode ser a Lady Loki, porque no começo dos anos 2000, o Loki renasceu num corpo feminino, que ficou conhecido como Lady Loki. E quando a atriz Sofia Di Martino foi anunciada na série, o próprio Tom Hiddleston está aliviado de poder dividir o fardo dele, o que já levantou as hipóteses de que ela seria a Lady Loki. Como ela está acreditada nesse episódio e a gente realmente não viu a atriz, todo mundo tá supondo que o Loki vilão encapuzado seja ela, embora o Mobius se refira a essa outra variante com um pronome masculino. Outro nome de vilão que é jogado no meio das conversas é quando o Loki e o Mobius começam a conversar e o Mobius fala do pesadelo, como se fosse uma divisão do AVT. A gente não sabe se ele tá brincando que tem uma divisão que é um verdadeiro pesadelo, que é o mais provável, se ele tá falando do vilão pesadelo, inimigo do Doutor Estranho, ou só de uma realidade de pesadelos que a AVT pode estar monitorando. Mas o que a gente sabe é que lá na França, no passado, quando ele tá interrogando a menininha, ela tá com um docinho que o outro Loki deu pra ela, e tem um desenho na embalagem que realmente lembra o pesadelo inimigo do Doutor Estranho. Durante essa interrogação, a gente vê um trecho do passado do Loki, que nunca tinha sido revelado, que mostra ele sequestrando um avião em Midgard, a Terra, e o Mobius diz que não acreditava que o Loki era o D.B. Cooper. E isso é uma história real. Em 1971, um homem comprou uma passagem com o nome Dan Cooper e sequestrou um avião em pleno ar, dizendo que tinha uma bomba, conseguiu um resgate de $200 mil e depois se jogou no meio do nada de paraquedas. A mídia acabou chamando de maneira errada de D.B. Cooper, e o mistério permanece até hoje. Ninguém sabe se ele morreu quando se jogou do avião, ninguém sabe quem ele era de verdade, e esse é o único caso de pirataria aérea que ficou sem solução na história. A fita que tá rodando a história do Loki tem escrito nela ETH-616, que é uma referência a Earth 616, né? A Terra 616, que é a terra principal da Marvel nos quadrinhos, o universo que a gente acompanha há décadas. Depois que o Loki pega o aparelhinho de looping temporal do Mobius, ele acaba fugindo, e logo no começo dessa fuga a gente vê lá no fundo uma nova prisioneira chegando, e o pessoal já levantou na internet a hipótese que seja a Peggy Carter. Realmente, como não tá no fundo, a gente não vê direito, parece o penteado, o estilo de roupa, e faz algum sentido, afinal, a viagem do tempo que o Capitão América faz para ficar com ela, talvez
se encaixe como crime na AVT. A gente só fica na dúvida como que o capitão então envelheceu do lado dela se ela foi presa jovem. Mas até aí essa parte do Capitão América em Ultimato tá muito mal explicada até hoje. Logo depois o Loki encontra um outro empregado da AVT, o Casey, e aí ele dá uma ameaça que você vê que é frase decorada, e é mesmo. Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. Essa frase vem do filme Pânico, quando o vilão, o Ghostface, fala exatamente a mesma coisa para a personagem da Drew Barrymore, que também chama Casey. You hang up on me again, I'll gut you like a fish. Acontece que o Casey guardou o Tesseract junto de várias joias do infinito, comprovando o poder da AVT, porque as joias não funcionam lá, e também comprova que a teoria da anciã em Vingadores Ultimato estava mais do que correta. Ela diz que ao remover uma das joias de uma linha do tempo, você cria uma linha divergente. Pelo visto, muita gente fez isso e foi parar na AVT. A parte final do episódio mostra um novo ataque do Loki vilão, que a gente continua sem ver, e esse é interessante porque se passa em Oklahoma. Nos quadrinhos, Oklahoma tem uma grande importância para os Asgardianos, porque depois do Ragnarok, o Thor traz Asgard de volta, só que fica uma cidade flutuante acima de uma cidadezinha em Oklahoma. E lá, os agentes da AVT acham um aparelho usado por esse Loki, que eles dizem ser do século 30. E adivinhem, de novo, Kang aparece no meio da história, porque o século 30 é exatamente o período em que o Kang, o Conquistador, surgiu. Agora falando uma coisa que incomoda, na legenda a gente sabe que o Loki é o deus da trapaça, mas a gente sabe que às vezes é chamado de deus da mentira, mas se encaixaria muito bem como deus das travessuras. Mischief, quando a gente ouve em inglês, traduz melhor como deus das travessuras. Entretanto, a série usou apenas Deus da Mentira, que ao mesmo tempo que é o conceito mais fácil de explicar como uma posição para um deus, é o menos exato na tradução. É uma coisa que incomoda, não está exatamente errada, até porque nos quadrinhos a gente vê há décadas ele sendo chamado muito mais de Deus da Mentira do que da trapaça, mas incomoda mesmo. A série começou muito bem com esse toque surreal, que lembra um pouco o Guia do Mochileiro das Galáxias, comédias do Monty Python, tudo que gosta de tirar sarro não só de ficção científica, mas como da burocracia. Então esperamos que a série melhore ainda mais, afinal foi um primeiro episódio já com reviravoltas. Ficamos por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente se você achou alguma coisa que eu deixei passar, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.